Salve, rapaziada, boa noite, tudo certo? Bom, depois de várias perguntas que eu recebi, até mesmo pelo Instagram, no meu perfil pessoal, no WhatsApp, nos meus contatos, muitas pessoas, amigos meus, começaram a investir há pouco tempo e tiveram a grande dificuldade de entender qual empresa de fato elas têm que escolher para realmente fazer sentido nos seus investimentos. E aí eu vim trazer esse vídeo de como analisar uma ação. Bora lá! Bom, pessoal, então, separei para vocês 5 pontos primordiais para vocês analisarem uma ação. Claro, há empresas, setores, negócios. E que nem eu falei, é de fato envolvendo somente ações. Fundos imobiliários não entram nesse caso, porque é um outro tipo de análise que vocês devem fazer, certo? Então, bora lá pro primeiro. Primeiro ponto, eu acho que um dos mais importantes é a rentabilidade. E dentro da rentabilidade, há 3 outros segmentos que eu vou explicar agora a seguir. Bom, dentre a rentabilidade, primeiro ponto que você deve entender sobre uma empresa, que nada mais é que o patrimônio líquido, ou seja, é toda aquela parte do dinheiro que os investidores ou os donos das empresas se dispunham a colocar nela para que ela faça o processo de produção, no caso, juntamente ligado com um passivo, que seja uma dívida de algum empréstimo do banco que ela tenha pego para que dê início ao processo de produção, se for uma indústria no caso, certo? Bom, e depois de você entender um pouco mais sobre patrimônio líquido, você tem que olhar para 2 outros fatores devido à rentabilidade, que é o ROI e o ROIC. O ROI nada mais é que o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, que foi o que eu expliquei anteriormente. E o lucro líquido, ele equivale a exatamente todo o lucro que a empresa detém, tirando totalmente as empresas que ela se predispôs a pagar, certo? Já o ROIC é o lucro dividido pelo patrimônio total da empresa, ou seja, todo o dinheiro que se tem dentro daquela empresa. Um exemplo, imagine que uma empresa fature R$3.000 de lucro, porém o patrimônio dela é equivalente a R$50.000. Essa empresa vai ter um ROIC de 6% ao mês, mais ou menos um crescimento de 6%. Vocês entenderam? Dentre o valor que ela recebe do seu lucro. E para que isso tudo que eu falei faça mais sentido, toda vez que você for analisar tanto o patrimônio líquido, quanto o ROI, quanto o ROIC, sempre olhem para esses 3 fatores envolvendo percentual a mais. Por quê? Quanto maior, melhor. Nesses casos, óbvio, há casos e casos e vocês têm que ficar muito esperto que se tiver uma grande diferença entre eles, por exemplo, o ROIC de uma empresa está muito alto e o ROI está bem baixo, algo não está muito certo. Mas acho que esses 3 fatores, foi o que eu separei aqui, são um dos primordiais para você começar a analisar pelo menos a parte da rentabilidade das ações. Ah, lembrando, sempre que você for comparar a rentabilidade das empresas, sempre coloquem as empresas do mesmo setor. Por exemplo, se você for analisar sobre bancos, analise somente bancos grandes, um exemplo. Ah, vou analisar sobre bancos digitais, analise somente bancos digitais. Óbvio que você pode fazer aquele comparativo por serem bancos. Toda vez que você for analisar uma empresa, analise ela dentro do seu setor. Até porque você não pode comparar, por exemplo, uma Fleury, que é na parte medicinal, com um Banco Inter, porque não tem nada a ver, são 2 empresas totalmente distintas, certo? Bora para o segundo tópico. Bom, o segundo tópico é o potencial de crescimento da empresa. E dentro desse tópico, há 3 outros subsequentes que eu vou explicar agora. Então, dentre os 3 pontos são os seguintes. Eu vou explicar cada um, mas eu vou falar agora para vocês entenderem. O primeiro é a velocidade de crescimento do setor da empresa. O segundo é a velocidade de crescimento do market share da empresa. E o terceiro é a velocidade de crescimento da própria empresa. Bom, com relação ao crescimento do setor da empresa, nada mais é que o tanto que esse setor movimenta no mercado de dinheiro. Por quê? Quando você fala do setor, que nem eu expliquei anteriormente, do setor bancário, você fala de grande quantia de dinheiro envolvida dentre as movimentações que eles fazem do lucro das empresas e tudo mais. Se você for comparar isso daí com um setor, por exemplo, alimentício, obviamente o setor bancário vai se predominar dentre os outros que há de menor no mercado, certo? Então sempre fica atento aos setores, se você quer um crescimento exponencial de alguma empresa que você investe, e fique esperto diretamente aos outros que eu vou falar a seguir. Bom, com relação ao market share, nada mais é que o tamanho da proporção com que a empresa faz parte do setor
no que ela está inserida. Quando você fala do setor, por exemplo, de motores, maquinários e tudo mais, você pensa diretamente na empresa WEG. Por quê? É uma das maiores no setor, é uma das que é a maior influência mundial, não só nacional, e acaba sendo uma das maiores empresas que tem nesse setor de motores e tudo mais. Então, assim, a partir do momento que você consegue direcionar o seu foco a uma das empresas que é de grande proporção no mercado, você consegue melhor analisar as melhores empresas e assim fazer meio que um filtro para saber qual de fato faz sentido para você. E o terceiro ponto que envolve o crescimento direto da empresa nada mais é que o tanto que ela faz para com que ela cresça no mercado, ou seja, o tanto que ela busca de atualizações, de próprio crescimento, de aumento de vendas, de expansão e tudo que envolva o crescimento em si da empresa. Então, se você vê que aquela empresa de fato ela está disposta a crescer, ela pode sim fazer muito sentido, tanto no médio prazo quanto no longo prazo, certo? E bora pro terceiro tópico. O terceiro ponto, e eu acho que é um dos principais, nada mais é que a gestão da empresa. E dentro da gestão da empresa, há dois outros tópicos que vocês têm que ficar muito de olho, pessoal. Que nada mais é que a cultura predominante dentro dessa empresa e o histórico de resultados que essa empresa vem trazendo no mercado. Por quê? A cultura da empresa, ela está diretamente ligada aos seus funcionários, aos colaboradores, a toda a parte de produção da empresa, o gerenciamento, a toda a parte que envolva funcionários, a forma que os funcionários são tratados, a flexibilidade e a lealdade para com os funcionários da empresa. E quando se fala sobre o histórico de resultados, nada mais é que você analisar se a empresa realmente vem lucrando com o tempo, se realmente a presidência ou parte dos donos vem fazendo de fato com que essa empresa cresça devido a grandes mudanças ou a pequenas mudanças ou qualquer mudança que tenha feita por eles, e saber, entender realmente se naquele setor, naquele mercado ela está disposta, juntamente aliado com os seus donos, né, os seus CEOs, os seus chefes, a realmente crescer e se desenvolver dentro do mercado. Um exemplo mesmo aí, devido ao histórico de crescimento que se teve e depois acabou tendo, se eu não me engano, a falência. Um exemplo mesmo é a Blockbuster, que antigamente era, uma das empresas mais renomadas no setor de filmes e vídeos e tudo mais. E hoje em dia você não vê mais. Por quê? A diretoria dela era muito mal executada. Os CEOs não tinham uma visão de mercado a longo prazo, ao crescimento, ao desenvolvimento e principalmente à influência da internet. E o que aconteceu? A empresa acabou ficando para trás e falindo devido à falta de atualização dentre os seus colaboradores, os seus donos e a própria empresa, certo? E bora pro quarto tópico. Quarto tópico é a performance da empresa. Essa daqui eu acho que é um dos tópicos mais fáceis de você analisar devido à disponibilidade que ela tem na internet. Mas sobre a performance da empresa, nada mais é que você analisar parte do endividamento. Por quê? Endividamento nas empresas é bom, porque isso quer dizer que a empresa está buscando recursos para crescer cada vez mais. Porém, certos endividamentos são ruins, dependendo do proporcional do tamanho da empresa. Então, quando você for ver uma empresa, você analisa principalmente o endividamento para ver se ele é baixo, ou seja, a empresa tem menos risco de falir ou acabar não pagando esses gastos, e assim você já consegue ter uma visão melhor. Mas você também deve analisar o histórico de geração de resultados dessa empresa para saber se mesmo com as dívidas baixas ela consegue se pagar e ter um resultado bom nos meses com que ela atua, certo? Bom, e dentre a performance tem esse último tópico aqui, que nada mais é que você comparar a empresa ano a ano. Óbvio, não falo para você abrir o gráfico, olhar e ver o gráfico crescendo. Isso daí, claro, dá para ter uma perspectiva, porém não é totalmente realística, porque você não consegue previsionar um futuro com os resultados passados. Então, assim, você consegue comparar a empresa ano a ano decorrente ao crescimento que ela tem dentro do mercado. Que nem eu falei, se ela vem buscando atualizações, se os CEOs dela vêm buscando de fato o crescimento da empresa, se ela vem cada vez se integrando mais dentro dos meios da internet e tudo isso, certo? E bora pro último tópico e também um dos principais. Bom, e o quinto tópico que eu venho falar para vocês nada mais é que o valuation. Eu não sou uma pessoa mais expert de falar sobre isso porque tem muitas pessoas na internet que fazem de fato o valuation das empresas, eles analisam empresa por empresa, setor por setor, e tem vídeos aí, cara, de horas no YouTube, porque assim, o valuation, cada pessoa tem uma forma mais correta de se analisar, cada um tem uma visão sobre o valuation. E o valuation nada mais é que o preço por lucro da empresa, ou seja, quanto menor, melhor.
Mas assim, quando você fala de um PL, que a gente chama de PL, né, preço por lucro, baixo, nada mais é que a forma com que essa empresa vai distribuir os seus lucros aos seus acionistas, mostrando que ela vem crescendo de fato no mercado e vem gerando lucro pela empresa. Então assim, todas as pessoas que fazem análise, principalmente análise fundamentalista, eles focam bastante nessa questão de valuation, que é uma parte que nem eu falei, só expliquei aqui o básico para vocês entenderem, porque é uma coisa muito profunda. É uma coisa muito em relação a números, dados, estatísticas de cada empresa, de cada setor. Então é uma coisa muito minuciosa, mas eu acho que de fato para vocês é relevante vocês entenderem sobre esse preço por ação, porque toda vez que você for analisar uma empresa, entrar no status invest da vida aí, você vai ver lá PL da ação e saiba que quanto menor, melhor. Bom, rapaziada, esse foi um vídeo para vocês de uma forma mais resumida possível, para que vocês possam entender como analisar uma ação de uma forma mais simplória, lógico, né? Porque, como eu falei, envolve dados, números, estatísticas e tudo mais para vocês entenderem a fundo a ação. Mas acho que para quem está começando e quem quer de fato ter uma noção sobre a empresa que está investindo, isso daqui é um bom resumo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal aí, deixa o like aí. E é nóis, rapaziada. Tamo junto.